Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Holycast, nosso bate-papo abençoado. Que bom que você está aqui. Já curte, já compartilha, já se inscreve no canal, já comenta, já coloca o nome de um monte de pessoa aqui. Faz tudo o que você tem que fazer para a gente não ficar bravo com você e a gente poder ter um tempo muito precioso. Hoje não estou aqui com meu parceiro Silvio Modesto, mas estou aqui com meu querido Edu, nosso editor, nosso cinegrafista. Dá uma glória a Deus aí, Edu. Glória a Deus, mano. Aí, Edu está aqui com a gente. E que bom que você também está aqui conosco para esse tempo precioso. Hoje nós estamos recebendo um amigo, o pastor Daniel Antônio, da Igreja Nazareno Monte Calvário, em Paulínia. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Um privilégio, uma alegria poder estar aqui com vocês, poder bater esse papo aqui contigo, contribuir de alguma maneira, de alguma forma. Não sei o que eu vou poder fazer aqui para ajudar, mas o que eu puder fazer, eu vou ajudar. Se eu estou fazendo alguma coisa aqui, qualquer coisa você faz, fica tranquilo. Pastor, a gente já se conhece há algum tempo, eu conheço um pouco da tua trajetória, mas hoje, há pouco mais de, acho que 1 ano e meio mais ou menos, né? O pastor já está na Igreja Nazareno Monte Calvário, assumiu como pastor titular, uma igreja da nossa região aqui forte, histórica, né? E nós temos acompanhado um excelente trabalho que tem sido feito. E eu queria inicialmente perguntar, assim, como é que foi essa questão de transição? Já estava há muito tempo aqui em Campinas, como que isso surgiu, como que Deus falou o coração, também a mudança, né, numa certa altura do campeonato parece arriscada. Sim. Conta um pouquinho dessa parte aqui, depois a gente volta para trás. Então tá bom. Acho que tudo começa lá atrás, desde o chamado, da convicção do chamado, né? Eu acho que todos que têm um chamado genuíno da parte de Deus para o pastoreio, para o ministério, já têm uma visão, uma noção daquilo que deseja desempenhar, deseja fazer. Então, desde o primeiro momento, eu tinha a convicção que o chamado que Deus havia me dado é para em algum momento estar à frente de alguma igreja. Isso não fez com que eu deixasse de ser auxiliar durante muito tempo. E fui pastor auxiliar durante muito tempo, entendendo que havia a necessidade de um processo, de uma passagem para poder chegar a esse momento, né? Então, assim, quando surgiu a oportunidade, não foi algo de surpresa, não foi algo repentino, foi algo que a gente tinha em vistas e sabia que em algum momento, em algum lugar, isso iria acontecer. E foi muito realmente da parte de Deus, toda a coisa como aconteceu, o encerramento de um ciclo, né? De um pastor, de um grande pastor, que é uma grande igreja, que é ali da Monte Calvário, pastor Wagner, superintendente do nosso distrito, que era até então o pastor ali, e você ter que substituir o superintendente não é nada fácil, né? Não vai subir o 15 de Piracicaba, vai subir o Flamengo. É isso aí, não é nada fácil. Então, houve esse desafio, né? Mas a gente sentia o coração preparado, né, para esse momento. Então, a gente teve plena convicção, e aí quando você tem essa convicção, a transição ela é tranquila, né? Saindo de uma grande igreja, também, né, que era a Comunidade da Esperança, ali, a Igreja Central de Campinas, mas entendendo também que eu estava indo para aquilo para o qual eu fui chamado, aquilo que Deus havia colocado no meu coração lá atrás. Então foi um processo assim muito tranquilo para o nosso coração, de ter plena convicção de que você está fazendo aquilo que Deus chamou desde quando lá atrás, com 16 anos de idade, eu tinha convicção. Uau, 16 anos de idade. É bem legal a gente falar sobre isso. Você já puxou um pouco da capivara, né, da história, né, daquilo que viveu até aqui, porque os processos são importantes. Hoje a gente vê, eu estou no distrito de São Paulo, e então a gente consegue acompanhar um pouco mais o trabalho da Igreja Nazareno Monte Calvário, e o pastor Daniel Antônio é um fenômeno pra gente, né? A gente vê um trabalho muito bacana sendo feito, de uma igreja sólida, consolidada, mas crescente, né? E algumas mudanças, né? O que faz sentido com a transição de liderança, mas a gente viu na internet, daí eu já vou puxar queria que a gente começasse a conversar agora, há uns 3 dias atrás, uma reflexão tua Sim. em relação ao processo, a pastoreio, a início de trabalho, né? Porque hoje, não só na nossa igreja,
Mas em toda a comunidade evangélica a gente vê uma dificuldade das pessoas esperarem o processo, né? Sim. A gente vê pastores que ainda não, ou auto-intitulados pastores, ou que não são pastores, ou que começaram com movimento, ou tinham uma banda, Sim. de repente fala assim, olha, eu vou ser pastor. Me sinto pastor. Isso, me sinto pastor. Ideologia de gênero pastoral, né? Isso aí. Então assim, e acaba não vivendo esse processo. E eu sei que, embora novo, você tem um grande tempo já de pastoreio. Fala um pouco da tua trajetória, conta um pouco dessa história aí, desde o início, aí 16 anos com chamado, já falou, Sim. Mas eu queria entender agora como isso aconteceu até chegarmos hoje. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? E até a minha família ela se converteu na Igreja Quadrangular, em São Paulo, e viemos para Campinas entre 83 e 84. Enquanto a minha mãe se converteu, na gestação, houve uma palavra profética a respeito da nossa vida, de que seríamos separados para o ministério. Então, eu sempre amei a igreja, desde criança. Amei a igreja, amo Bíblia, amo pessoas, amo gente, e sempre tinha facilidade com as questões bíblicas. Eu adorava quando tinha competição bíblica na igreja, na escola dominical. E sempre me esforçava ali para estar ganhando, para estar sabendo, para estar aprendendo. Então, desde pequeno, essa vocação sempre esteve muito evidente. Com 10 anos de idade, eu tive um chamado mesmo, da parte de Deus, em um sonho, uma visão, que Deus falou comigo. E depois esse chamado foi sendo confirmado cada vez mais, até os 16 anos, que foi quando eu escutei a voz audível de Deus me chamando dentro, né? E aí então eu gostava de publicidade e propaganda, fazia colegial técnico de publicidade e propaganda. Chegou o momento da faculdade, e nesse momento da faculdade eu passei nas duas que eu prestei, eram particulares, não tinha condições de pagar, mas eu passei. E meu pai queria pagar, tentar de qualquer jeito que eu entrasse lá, e eu ia fazer. Mas aí teve um dia que o pastor Geraldo e o pastor Guilherme me chamou para almoçar. Ele falou, Dani, você vai entrar no seminário. Não me deram opção, não me deram escolha. Você vai entrar no seminário e nós vamos custear o seminário para você. E foi assim, então, que eu entrei no seminário, me formando em 2002. Né? Mas desde os 16 anos eu já ministrava, já pregava no Ministério da Adolescência da nossa igreja. E sempre encontrei muita alegria, principalmente no desejo de cuidar de gente. Eu cuidava dos meus amigos, cuidava da vida espiritual deles, né? Cuidava, assim, de ajudá-los mesmo, de estar perto, de estar junto e fortalecê-los na fé. Então já tinha aquela visão pastoral, né? E em 2002, então, no seminário, me sentia desafiado a me desligar ali um pouco da realidade da Igreja Central, uma igreja grande, bem estabelecida, e conhecer novas realidades, onde nós ajudamos a plantar a Igreja do Nazareno, na época no Jardim São Camilo, em Hortolândia, hoje é no Jardim Carmen Cristino, pastor Maurício e pastora Sueli Braz, né? E dali a gente foi desafiado pelo pastor Aguiar para ir para Atibaia, junto com o pastor Edmur, meu amigo doido, insano, que é o Edmur, mas gente boa demais, coraçãozão que ele tem, gente finíssima, grande pastor. E a gente foi para Atibaia para levantar um trabalho. Então eu tive logo assim, de cara, duas experiências interessantes. Uma de plantar um trabalho e a outra de levantar um trabalho. E eu te digo que ressuscitar morto é muito mais difícil que fazer nascer. Então Atibaia foi um pouco mais complicado do que Hortolândia, mas a gente conseguiu fazer um trabalho interessante, relevante. Hoje tem uma igreja linda lá em Atibaia, o pastor Wellington, que está lá, né? E então depois a gente voltou para Campinas, para a Igreja Nazareno Campo Grande, com o pastor Alexandre Cruz. Ali também num desafio muito grande para trabalhar com os jovens. Depois de um momento delicado da igreja ali, né, um problema que teve com o pastor de jovens anterior, e nós chegamos lá para ajudar. Então, uma nova experiência. Agora, substituir alguém que trouxe um trauma para a igreja, que trouxe um trauma ali ao local. E passamos ali também quase 3 anos maravilhosos ali dentro. Quando veio o convite, então, do pastor Guiar para voltar para a Igreja Central de Campinas, e eu fui convidado para ser pastor de adolescentes na época, né, substituindo ali o pastor Geraldo, né, depois de um tempo. E o pastor Cris estava lá, não era pastor ainda, né, estava terminando o seminário, mas ele estava lá e eu fiquei com o pastor de adolescentes durante 3 meses. Uau! Um trabalho Trabalho assim, fantástico, né?
Mas porque o Cris estava lá, né, fazendo um trabalho excelente já ali, então era realmente uma direção de Deus. Eu vejo que era uma direção de Deus. Na hora você não entende muito, mas depois a gente vê que é uma direção de Deus. E era o mesmo momento onde estava sendo plantada a Comunidade da Esperança. Então o pastor Guilherme designa para a Comunidade da Esperança e nós ajudamos a plantar ali o trabalho. Ficamos mais de 13 anos com a Comunidade da Esperança, auxiliando ali, para chegar à oportunidade de assumir uma igreja. Então toda essa trajetória foram 19 anos, cerca de 19 anos para poder assumir uma igreja. Então é os processos que a gente vive, né? Às vezes as pessoas olham e acham que as coisas acontecem do nada. Então, até aquela postagem que a gente colocou, é muito meditando nisso, né, Rafa? A gente vendo essas situações de igrejas emergentes, aí, igrejas que estão surgindo, é, por gente que não tem história, por gente que ainda não pagou o preço, ainda não comeu 1 quilo de sal no ministério, entendeu? E que estão aí se aventurando dentro do ministério e levando muitas pessoas, às vezes, ao erro, ao engano, né? E a gente zela pelas ovelhas. E quando a gente vê ovelhas que você pastoreou já migrando para situações como essa, então causa uma certa indignação, né? Então aquele post foi muito nesse sentido, nessa reflexão, de tentar alertar, de tentar ajudar, é dizer que precisa de um preparo, precisa de uma história, precisa de um tempo, precisa de uma bagagem que você precisa ter, assumir. A gente não está mais na época do desbravamento, né? A gente está numa época de igreja consolidada. Não precisa mais disso, né? Não precisa. Nós temos uma igreja consolidada hoje no país, no Brasil. Então não tem por que sair treinando, preparando o obreiro que tem que colocar já no campo. Não. Hoje o que eu preciso é crescimento, é trazer pessoas maduras na fé. E essa maturidade na fé só vem através de pessoas que são maduras na fé também. Líderes que são maduros na fé. A gente como Igreja de Nazareno, eu sou apaixonado, Dani, assim, na Igreja de Itu a gente trabalha e eu sempre quando converso com colegas falo sobre isso. Aquele material, Fundamentos Nazarenos, que são aqueles 7 princípios, né? Adoração significativa, coerência teológica, evangelismo apaixonado, discipulado intencional, liderança transformadora, desenvolvimento da igreja e compaixão com propósito. Ó, eu tô bem, vai passar por coordenação. Eu posso dar aula no seminário agora, hein, gente? Quando ele trata de desenvolvimento da igreja, ele fala exatamente isso. Nós plantamos igreja a partir de uma igreja local consolidada e uma liderança madura. Então, você vai ter um determinado momento, eu vejo que vocês lá no Monte Calvário estão com um trabalho aqui em Betel, né, que está entre Campinas e Paulínia, nem sei a que pertence, se é Paulínia, pertence a Paulínia, e vocês estão com um trabalho ali, e você, de repente, você vai ver líderes prontos, e você, não, eu preciso agora desenvolver. A igreja vai ter filha, nós vamos enviar um filho e a gente vai cuidar disso até ter maturidade, né? Sim. E acho que isso é o que falta hoje, né? Sim, tem que ter uma visão estratégica, né? Eu acho que uma das coisas que auxilia bastante o nosso trabalho ali é de ter vivido um mundo corporativo também. Trabalhei muitos anos na CPFL, uma grande empresa da nossa região, na área de energia, e me fez enxergar as coisas de maneira estratégica. Eu gosto dessa área de estratégia. Uma das formações que eu tenho é nessa área de gestão empreendedora. Então, você tem que ter um pensamento estratégico. E a gente quer ganhar a cidade de Paulínia, a gente quer cercar toda a cidade de Paulínia. E, obviamente, a gente vai precisar plantar trabalhos. Então, o que acontece muitas vezes também, há um erro das igrejas que eu vejo, que você tem líderes em potencial, você desenvolve esses líderes até, só que você limita esses líderes, a ação deles ali somente na igreja local. E aí você estraga, porque você começa a ter um monte de líder que está sendo gerado, incha essa liderança dentro da própria igreja local, e você também tem uma ação limitada, onde você poderia ampliar, dando a eles maior espaço para trabalho. Então, você plantar uma nova igreja, você plantar novos trabalhos, novas congregações, então faz com que você tenha esses líderes formados, ampliando a ação da igreja, mesmo não tendo controle sobre tudo. Sim. Né? Se você amadureceu aquele líder, você trabalhou aquele líder, deixa ele voar. Em um dos encontros
acho que do Distrito de Campinas, e eu lembro que você fez parte da organização, o Carlito Paz estava e ele falou uma frase que é ou você controla ou você É cresce. isso mesmo. Os dois não dá, É né? isso mesmo, não dá. Porque você se torna ali centralizador e isso diz muito mais a respeito do próprio líder, né, do que dos seus liderados. Porque o líder que controla demais e que centraliza demais, na verdade, mostra a insegurança dele e não um problema da sua liderança. Um líder que é seguro, um líder que ele confia naquilo que ele está fazendo, nas pessoas que ele está treinando, e ele precisa ser intencional nisso, ele sabe qual é a qualidade de líder que ele está gerando. Se ele conhece a qualidade de líder que ele está gerando, ele pode soltar. Hoje na Igreja Nazareno no Monte Calvário, quantos pastores auxiliares você tem ali? Olha, eu tenho uma equipe com 3 pastores ali que a gente coloca no primeiro escalão, no primeiro nível. Isso é a equipe de ministração completa, né? Isso. Que se você sair, eles podem Eles estão assumir. lá. E eu tenho entre pastores e líderes, contando com esses, pastores e seminaristas na igreja, são 16. Que são aqueles que nós chamamos de apoio, né? Isso. É bastante gente. É bastante gente. Que legal. Como que funciona na prática agora, já que a gente está falando sobre isso, a tua visão agora, falando de igreja local, de preparo desses caras, assim, a nível de investimento, de oportunidade, de projeto, vocês já falam sobre isso? Ou você vai trabalhando isso sem eles perceberem? Na verdade, você vai fazendo esse treinamento de maneira intencional, sem eles perceberem. Sim. Para que não gere uma expectativa e que depois lá na frente ela pode se frustrar. Porque enquanto você está no preparo, na verdade, você não sabe no que vai dar. Sim. Você está preparando. Então, depois que está pronto, que nem um bolo. Você faz o bolo, você segue a receita do bolo, tudo direitinho, você coloca lá no forno. Tem muitas irmãs que ficam frustradas nisso, porque ela faz tudo direitinho, o bolo não cresce. O bolo não cresce, mas ela fez tudo certo. Fez todo o preparo, seguiu a receita e tudo mais. E são N problemas. Às vezes é o forno que não funcionou direito, ou não teve o calor suficiente e tudo mais, mas o bolo não cresce. Então você tem que esperar a receita produzir. Então, quando ela produz, aí você consegue falar, não, agora você está pronto, é o seguinte, a expectativa que eu tenho para você é essa, vamos lá e vamos voar. Então, estão sendo preparados para coisas maiores sem ter a percepção disso. Sim. Nesse momento é a formação da identidade daquilo que é a Igreja Nazarena Monte Calvário, da Igreja Nazarena de maneira geral, e também um pouco da minha identidade. Né, colocando neles aí para que haja uma sequência do trabalho, é pensando no futuro, é pensando no longo prazo, é pensando em continuidade. Porque uma frase que eu ouvi uma vez dita, inclusive, foi dita pelo reverendo Joaquim Lima, mas quem me ensinou essa frase foi o filho dele, Samuel Lima, e que já ouviu o pastor Manuel também já declarar essa frase, que ele diz: sucesso sem sucessor é fracasso. E eu concordo 100% com isso. Eu tenho que pensar em gerar sucessores. Eu gostaria de que no futuro, se for da vontade de Deus de me levar a um outro local, que tenha pelo menos, no mínimo, uns 4 lá na igreja, que tenha condições de dar continuidade ao trabalho. Que é maravilhoso, né? Você entendeu? Então, o objetivo é esse, de ter gente gerada com uma característica, com um DNA próprio da igreja, que dê continuidade ao trabalho, que possa expandir o trabalho, que possa fazer ele crescer, de tal forma de você deixar um legado, né? Então, a visão nunca é pessoal, a visão é da igreja, a visão é do alcance da igreja, a visão é do reino, e não do Daniel Antônio. Então, nesse sentido que a gente prepara esses pastores, a gente vai envolvendo, incluindo, a ideia é que eles tenham participação em todas as áreas da igreja, todas as áreas. Então, eu não acredito em ministérios assim específicos. Eu só sou pastor de casais. Não acredito, me mostra para mim que não tem isso. Não tem. Não tem. Se é pastor, você é pastor. Você é pastor chamado para cuidar de gente, e de uma maneira geral. É óbvio que vai ter situações... Designado para tal coisa, cumpre um papel em tal lugar. Mas enquanto pastor ou pastora, você é pastor de todos. Você é chamado para cuidar de gente. Né? E gente não é com carinho, esse aqui é o que eu posso cuidar. Isso é gado, não é assim. Né? Então a gente cuida de todo mundo. Então a ideia é que eles tenham essa visão total de igreja. Total de igreja. Para que estejam preparados não só para a igreja local, mas estejam preparados para a denominação. Sim. Eu quero preparar gente ali que possa dizer sim
Quando surgiu uma Quando surgiu a oportunidade. oportunidade. Que legal, isso é maravilhoso. A questão do preparo, eu sei que você disse essa questão da experiência corporativa, eu sei que você tem um envolvimento muito grande com o Summit, até realizou no nosso distrito. Você entende que o pastor ele deve ser formado somente na questão espiritual, ou você desenvolve o trabalho lá, se você traz essa visão para eles de melhoria em outras áreas? Sim, ele tem que ir além. O pastor que fica focado só numa questão espiritual, ele vai ficar para trás. Porque, inclusive, ele deixa até de ser interessante para a própria igreja. Porque a igreja é plural. E o pastor tem que estar contextualizado. Ele aplica as verdades espirituais imutáveis dentro de um contexto atualizado. Então, ele tem que estar antenado, ele tem que estar preparado para isso. Então, eu tenho uma classe de liderança lá. É um programa de liderança que a gente, inclusive, está desejoso de transformar isso em algo nacional. Legal. Né? Onde a gente aborda diversas questões de planejamento estratégico, de trato e cuidado com pessoas, de desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Então, ali eu aplico ferramentas de coaching, de mentoring, eu aplico ferramentas de assessment, eu aplico ferramentas de gestão estratégica, de planejamento estratégico. Então, eu ensino a fazer ali uma matriz SWOT, que é você olhar fraquezas, potencialidades, oportunidades, né? Todas essas questões de ferramentas administrativas para que eles possam ter um trabalho assertivo, né? Identificar, não, olha, isso aqui é o que eu sou fraco. Né? E eu acho interessante porque nós tivemos ali no Distrito de Campinas, há alguns anos atrás, um trabalho feito pela Gallup, né? O Instituto Gallup, que são as fortalezas, na época eu chamava as fortalezas nazarenas. Muito legal também. Muito jóia mesmo. O Caleb é o nosso responsável no Brasil. o Caleb 10, espetacular. Fiz os 3 níveis do curso para poder aplicar também. E eu uso aquilo para mim, dentro das minhas fortalezas, dentro das minhas potencialidades. E sou intencional nisso. Eu acho que a gente precisa ser intencional e menos reativo. Quando você é reativo, você não é senhor da coisa. Mas quando você é intencional, você consegue direcionar e minimizar os seus problemas. Então, eu sou intencional nisso. Então, eu trago isso para eles, vejo, olha, você tem, cara, sua fortaleza é essa. Vamos trabalhar em cima disso, vamos melhorar isso. Aquilo que é tua fraqueza, chama alguém que é melhor que você, para estar do teu lado. Não tenta melhorar naquilo que você é fraco, você vai perder tempo e nunca vai passar de mediano. Mas naquilo que você é bom, é onde você tem que investir tempo para se tornar excelente. Então, pega alguém que também é bom naquilo que você é fraco e torna excelente. E aí você tem um grupo plural, você tem uma equipe de verdade. Porque é através da equipe que eu acredito que os trabalhos são bem feitos. Essa equipe plural, né? Assim, há quem diga que tem algumas estatísticas que um pastor sozinho ele consegue dar conta de até 100 pessoas. Sim, modelo bíblico, né? Isso, não sei. E a partir disso precisa ter outros níveis de liderança, delegar a liderança, isso, aquilo. Numa igreja como a Central, por exemplo, que você fez parte por muito tempo, esse trabalho tem que funcionar de forma coesa, né? Sim. Tem que haver ali A Central é um fenômeno maravilhoso, assim. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Você pode até encontrar algumas explicações, algumas coisas, mas Deus resolveu pôr a mão ali. Essa é a verdade. Deus resolveu pôr a mão ali de uma maneira diferenciada. Mas eu diria assim, muito do que aconteceu na Central, né, no mínimo 70%, se deve à equipe que a Central teve. Homens assim extraordinários, que eram excelentes naquilo que eles faziam, naquilo que eles realizavam. O ministro de louvor, espetacular, que fez um trabalho na cidade, de movimentar toda a cidade, com os trabalhos de evangelismo que ele fazia. Que eram aqueles os cultos de segunda, os né? cultos de segunda-feira, a banda celebrar e tal, e tudo mais, que foi o pastor Josimar durante aquele período, aquele tempo. Aí você tinha um pastor com uma mentalidade estratégica, que era o pastor Geraldo. E uma capacidade também de estimular e incentivar outros ao ministério. Então, dos adolescentes do pastor Geraldo, nós tivemos aí quase 20 pastores. Todo mundo é filho do Geraldo. Todo mundo que eu encontro aqui é o pastor Geraldo, pastor Geraldo. E a gente está frutificando. Aí você tinha o pastor Fernando,
trabalhando ali com os casais da igreja. Maduro, gente que traz consistência, gente que traz coerência. Você tinha o Ernesto ali na questão administrativa, você tinha o Alex trabalhando com os jovens. Você teve uma equipe assim fantástica. Pastor Flávio chegando com a pregação dele, que é um baita de um comunicador, um baita de um pregador, e capitaneando o pastor Aguiar. Né? Pastor Aguiar, em termos líder, é um líder visionário, é um cara que olha, ele enxerga aquilo que ninguém mais vê. Então, você tem uma equipe trabalhando, uma equipe fantástica. Então, o que aconteceu foi a mão de Deus sobre a igreja central, mas principalmente sobre uma equipe. Com gente preparada, né? Com gente preparada. O fator divino não ignora o fator humano, né? Do preparo, do processo, né? E que legal escutar nessa perspectiva, porque a gente vê tudo pronto, né? E já grande há muito tempo, né? E poder ver esse desenho de construção, acho que é muito bacana nesse sentido. Porque você trabalhava em diversos níveis. Você trabalhava na massa, porque tinha gente capaz de atrair e mobilizar uma massa, mas você tinha gente também estratégica que trabalhava no 1 a 1 e que não adianta você só ter a massa, você tem que ter 1 a 1 para inspirar, treinar e motivar, que era o pastor Geraldo. E você tinha para cada área da igreja, para cada grupo da igreja, para cada nível da igreja, você tinha alguém que era extraordinário naquilo que estava fazendo. Lá pastoreando a igreja em Itu, nossa igreja, graças a Deus, 1 ano e meio, agora tem crescido, tem encontrado um ritmo legal de crescimento. E as pessoas elas começam a animar, querem se envolver, então a gente começa a tá preparando os nossos líderes, dando oportunidades, trazendo para perto, né? E alguns dias atrás eu comecei a refletir sobre isso. E daí eu cheguei à seguinte conclusão, que a igreja que você vê, ela é feita por gente que você não vê. É isso, né? Como isso faz a diferença na igreja, né? Essa questão do envolvimento das pessoas, né? Porque o pastor ele é aquela figura que vai aparecer. Sim. Vai levar os louros, mas também vai levar os chumbos, né? Então essa é a responsabilidade que a gente tem estando à frente de um trabalho. E falando sobre chumbo, quais são os maiores problemas que você vê então nesse processo? Ou está lidando com gente, pastoreando gente, treinando gente, sendo treinado também por gente, que eu sei que você tem pessoas que te mentoreiam, que te apoiam, isso eu valorizo demais, acho muito legal na vida de um líder, você pode falar sobre isso também, que eu gosto de ouvir sobre esse assunto. Quais são os maiores desafios agora? Eu acho que o primeiro grande desafio é você não atropelar os processos. Eu vejo que muitos caem nesse erro, deixam a ansiedade tomar conta e quer chegar num determinado lugar sem passar pelo caminho necessário para chegar lá. Então, todo fruto antes do tempo ele vai ser ruim, mas o fruto ele tem que estar maduro para poder trazer as proteínas, as propriedades e até mesmo o sabor que ele pode oferecer, que ele pode dar. Então, atropelar processos para mim é o maior dos problemas. Então, hoje a gente vê dentro do post lá que você havia comentado, pastores se auto-intitulando porque querem atropelar processo, que estão ansiosos. Como eu falei, né? Eu sou um dos exemplos, que eu esperei 19 anos para estar à frente de uma igreja. Então, não foi assim, do nada, agora eu quero ser pastor titular, já que não querem me dar uma oportunidade, eu vou Isso, e o pior é falar assim, ó, o pastor Daniel Antônio subiu o Monte Calvário porque ele é da Central, porque tem os contatos, aquilo. Tem relacionamento. Isso. Claro, relacionamento é importante. Mas não faz isso. Há uma história, uma história. Eu sou amigo de muita gente, nunca me chamaram para subir a Central. Mas então eu acho que atropelar os processos é um dos grandes problemas, né? O outro problema é a falta de disposição a aprender. E isso aí é sério, porque você é um contínuo aluno, né? Porque hoje eu cheguei à titularidade de uma igreja que eu deixo de aprender. Como você mesmo colocou, eu tenho mentores, eu tenho gente que eu busco estar perto, que eu busco aprender, gente que nem sabe que me mentoreia, mas que eu estou ali vendo, que eu estou assistindo, estou buscando, eu estou olhando alguém que eu admiro, que eu quero aprender. Porque há uma máxima, né, dentro da liderança, que o John Maxwell traz, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Sim. Então você tem que ser intencional nas influências sobre a sua vida. Então eu busco ter influências de pessoas que estão acima de mim para me tornar melhor também. Então você tem que ser intencional nesse aprendizado. Se você não tiver disposição de aprender,
e de ser um contínuo aprendiz, você não vai conseguir alcançar os objetivos, né? E o outro é a questão de você estar preocupado com a opinião alheia, né? Você fazer as coisas para agradar os outros. É óbvio que a gente deve se preocupar com os pensamentos dos outros a nosso respeito. Eu não sou daqueles que acham, se dane o que estão pensando lá, não estão nem aí. Não, eu me preocupo sim, claro. Eu estou refletindo aqui, eu sou embaixador do reino de Deus. Eu estou refletindo a Cristo. Paulo fala, e esse é o meu versículo favorito na Bíblia, que é depois de João 3,16, mas é o que Paulo fala em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O que ele está falando? Ó, pode olhar para mim, que ao olhar para mim você vai ver Cristo. Então eu tenho que me preocupar com aquilo que as pessoas estão vendo na minha vida, opinião daquilo que eu estou passando. Mas eu não posso fazer isso de maneira só para agradar as pessoas. Não, eu tenho que ter consciência de que estou refletindo a Cristo. Que quem vive para agradar aos outros, uma hora vai desagradar. E na hora que desagradar, ele não vai ter outra coisa a não ser aquela opinião que ele tanto buscava e já não tem mais. Então ele fica perdido e fica refém das pessoas. Mas quando eu tenho a consciência de que eu estou agradando Cristo e refletindo a Cristo, aí não tem problema se não está agradando. Porque se não está agradando é que a pessoa não está a fim de ver a Cristo. Uau! A questão do tempo, você me chamou a atenção nessa questão de ser um eterno aprendiz, e eu vejo hoje, você falou que com 16 anos você já tinha uma convicção. Sim. Quando você chegou na época da faculdade, cortaram essa faculdade, você vai para o seminário. Então, um jovem de 18 anos. Você não é velho, mas é mais velho do que eu. Então, eu sou um pouquinho depois. Eu comecei o seminário com 23 anos, mas eu me converti com 22. Mas hoje, não há um despertar nessa questão, né? E eu acho que a gente... Será que a gente está perdendo um filho? Por quê? Porque os nossos pastores, eles têm ido para o seminário como última instância. Tem alguns, hoje, líderes, têm caído no ministério por acidente, porque não deram certo nisso, não deram aquilo, ou porque fugiu a vida inteira tentando alguma coisa e agora, eu vou ceder. E, em contrapartida, a gente tem uma geração tão fluida e a gente acaba perdendo o timing, você acha? Eu acho que nós vivemos hoje ter um conflito de gerações, né? E principalmente essa geração atual, que é chamada de geração líquida, ela não toma forma nenhuma e não toma lugar algum. Dificulta muito esse processo. Porém, além de muitas vezes, para alguns, né, infelizmente, e que não é a maioria, mas para muitos, o pastoreio acaba sendo uma oportunidade de trabalho e não uma vocação, né? E aí também faz parte das lideranças em conseguirem distinguir isso, porque dentro desse processo até de ordenação e tudo mais, é necessário a gente conseguir distinguir isso. Para que não, você está com o propósito errado, meu filho. E nesse propósito você não vai progredir, você não vai adiante, você não vai à frente. Mas o que eu acho, Rafa, é que também nós não temos tantos líderes inspiradores. Uau, isso é um ponto importante. Entendeu? Porque o que faz, às vezes, a pessoa olhar para um ministério? É um líder inspirador. Pega lá, Paulo inspirou Timóteo, Elias inspirou Eliseu, Moisés inspirou Josué, inspirou Caleb e tantos outros. Então você precisa de gente que inspire outros. Aí, por que a gente tem uma multiplicação de pastores auto-intitulados e que saem muitas vezes das denominações? Porque eles olham para os seus líderes e esses líderes não inspiram eles. Eles não querem ser como os líderes deles. É por isso que eles saem. Então eu acho que precisa ser mais intencional nisso também. Né? Eu quero ser alguém que inspire outras pessoas. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Né? Torna-te padrão dos fiéis. Torne-te padrão. Quando ele fala isso, ele está dizendo, torne-se uma inspiração. Que as pessoas olhem para você e queiram imitar o teu proceder. A fé, a pureza, quem você é. Então, eu acho que nos falta, e eu digo isso me incluindo até, nos falta líderes inspiradores. A gente tem que ser mais intencional nisso. Mas intencional até em projetar coisas boas, né? Sim.
Porque os problemas eles tomam proporções e evidências muito maiores do que os frutos daquilo que a gente tem feito, né? E isso não é algo da nossa denominação, é algo da igreja no Brasil, né? Geral. Então, quando a Flor de Lis se envolveu lá com a morte do marido, olha que onde eu fui pensar agora. Foi longe. Fui longe. A gente vê a mídia cair em cima, a igreja cair em cima, os pastores caem em cima, todo mundo cai em cima. Mas quando nós vemos bons trabalhos sendo feitos, e até então, depois eles começaram a puxar e encontrar outras coisas. Mas era uma pessoa que aparentemente fazia um excelente trabalho com órfãos, com adoção de crianças, com cuidado em pequenas comunidades, e as pessoas não evidenciavam isso, né? E aí entra um outro problema, que é aquilo que nós julgamos como um bom trabalho. E às vezes a gente acha que bom trabalho é número, bom trabalho é aquele que aparece na vitrine, que traz foto e hoje é o que traz like, né? Quando na verdade o bom trabalho é aquilo que inspira. É quando você consegue transmitir o caráter de Cristo a outras pessoas. Mas mais uma vez aqui eu volto a Paulo, né? Olha o que Paulo falava do privilégio que ele tinha de sofrer por Cristo. Você não ouve falar de sofrimento. Você não vê hoje o pastor querendo sofrer. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Líder nenhum quer sofrer. Esqueceu-se do sofrimento. Sofrimento não pode fazer parte de um ministério. É como se quem sofresse está em pecado, está em erro. E não, e Paulo fala, eu estou feliz por estar sofrendo. Estou feliz porque eu estou sofrendo por causa do Evangelho. Então, vai muito dessa distorção, talvez, de valores daquilo que realmente é importante, daquilo que é prioritário. Então, eu acho que a igreja ela tem que fazer, os líderes em si têm que fazer uma reflexão e um retorno àquilo que é de fato o ministério. O que é o ministério? Então, para que isso possa inspirar outros, Paulo inspirou outros a sofrer pelo Evangelho. Ele convidou para serem participantes do sofrimento dele. Quem é que faz isso hoje? Ninguém. Não, já é difícil você trazer os benefícios. Você quer trazer as pessoas e oferece um monte de benefício. Olha, não, vem, vai ser bênção. Deus vai abençoar a sua vida. Não, olha, você vai ser um instrumento. Já é difícil, imagina se você falar. E ali que você tem essas questões das pessoas não permanecerem, não serem inspiradas, porque elas são atraídas pelos benefícios. E quem entra de fato no ministério, vê que o ministério é sacrifício. Renúncia. Vê que o ministério tem os seus sofrimentos, as suas dificuldades. E na hora que bate nessa porta aqui, chega nesse momento, sai. O Hernando Dias Lopes, ele fala de Pastor a Pastor, esse é meu livro de cabeceira, eu leio todos os anos. Eu já li umas 20 vezes, eu não estou exagerando. E ele fala que o ministério, ele não é quando todas as portas se fecham e você, nossa, Deus fechou as portas. Não, é quando todas as outras estão abertas, mas eu entendo que essa é a porta de Deus para mim, né? E essa é a dificuldade hoje que a gente encontra. Eu, por ter trabalhado muito tempo com juventude, eu percebo muitas vezes essa insegurança, ou às vezes essa ignorância de entender o real função do ministério, de entender de fato o que o ministro deve fazer, qual é o chamado de um pastor, porque as pessoas veem a gente pregando, né? E isso é o que a gente menos faz. O povo acha que ser pastor é pregar, Sim. E não é. Ser pastor é cuidar, é você lembrar qual é o chamado de Jesus para Pedro. Jesus olha para ele e fala o quê? Pedro, você me ama? Então, cuida das minhas ovelhas. É isso. Apacenta as minhas ovelhas. Ali foi o chamado de Pedro. E Jesus é claro para ele, não fala para ele, sai aí pregando. Não, fala, apacenta, cuide das minhas ovelhas. E cuidado é cuidado integral. Se eu fosse chamado para pregar somente, eu seria evangelista e não pastor. Sim. E isso também é um conflito que a gente tem que tomar cuidado para não acontecer. Exatamente. Então tem que ter essa convicção, né? Tem que ter essa, como você bem colocou, ter todas as portas abertas e entender que essa aqui foi a direção de Deus para você. Eu sempre tive convicção do meu chamado, mas eu não olhei só para o chamado. Eu trabalhava numa grande empresa, tinha uma carreira promissora lá dentro. Eu abri mão dessa carreira para poder ir para o ministério. Quando eu fui para o ministério, meu salário foi para 30% do que eu ganhava. Entendeu? Meu sustento foi para 30% que eu ganhava. Todo o pessoal que trabalhava comigo no meu entorno, na CPFL, hoje é vice-presidente, hoje é diretor da empresa, hoje é gerente da empresa.
Não que eu estou aqui querendo... Se lamentando. Mas é a visão. É uma oportunidade, gente que cresceu e tinha essa oportunidade para acontecer, né? Agora, a gente abre mão por entender que a porta, para mim, não era aquela que estava escancarada, mas é aquela que Deus já tinha aberto lá atrás. E é ela que eu vou seguir, é ela que eu vou andar, né? Não é a única porta. Sim, é uma escolha. Você olha e fala assim, eu passei por isso, eu tava no banco, trabalhava como gerente de pessoa jurídica, né? Auxiliar na gerência ali. E minha esposa era concursada da prefeitura. E quando surgiu a oportunidade do chamado, eu pedi a conta, ela pediu a exoneração e a gente foi embora. Meu amigo, assim, foi a loucura que a gente fez, mas a gente entende e sofremos muito nesse primeiro momento, mas hoje a gente consegue entender que de fato Deus estava preparando, Deus estava mostrando, Deus estava querendo ver aonde estava o nosso coração, porque isso é muito importante, né, durante esse processo de preparo. E Rafa, Deus não chama desocupado. Sim. Deus não chama desocupado. Você pega na Bíblia, Gideão estava fazendo o quê? Estava malhando trigo no lagar. Não. Saul, até mesmo Saul, quando ele foi chamado, estava fazendo o quê? Atrás de jumento do pai. Davi estava fazendo o quê? Cuidando da ovelha. Moisés estava fazendo o quê? Estava cuidando de ovelha. Entendeu? Então Deus não chama desocupado. Veja, Deus traz as pessoas que estão em pleno trabalho para mostrar que tem algo maior. Porque eu costumo dizer a seguinte coisa: quem nunca deu certo em nada, também não vai dar certo no ministério. Não vai dar. Você tem que estar dando certo em alguma coisa, porque Deus não vai chamar um fracassado. Desculpa, essa é a realidade. Sim. Ah, mas Deus transforma histórias. Sim, Deus transforma histórias, mas eu não vi. Me mostra um fracassado na Bíblia que Deus chamou ele para fazer a diferença. Não tem. José, ele foi jogado na prisão, ele foi injustiçado, mas Deus levantou ele para fazer a diferença na nação. Em que estado que ele estava? Ele foi próspero na casa de Potifar, foi próspero na prisão. Onde ele estava, ele dava certo. Mas ele já era governador do Egito quando a sua família veio para ele, quando ele começou a pastorear. Foi ali que começou a pastorear. Ele já estava como governador do Egito. Entende? Então, ele não começou isso antes, não. Foi na hora que ele realmente estava ali prosperando. Então, agora que você está prosperando, agora que eu vou ver se realmente você me serve, porque ele precisava perdoar e ele precisava cuidar. Foi ali naquele momento, no auge dele, para mostrar onde estava o coração dele. Então, você olha para a Bíblia, todos esses estavam produzindo, estavam fazendo e tendo sucesso naquilo que estavam fazendo. Deus não pega alguém que não, ele primeiro transforma essa realidade, beleza, aí tudo bem. Eu era um fracassado, Deus transformou a minha realidade, eu estou fazendo algo produtivo, algo legal, aí Deus me chama, aí Deus me traz. Mas alguém que estava lá embaixo assim, pelo menos, posso até estar equivocado, mas eu não conheço essa realidade. Por amostragem, só se a gente encontrar um ou outro ali, mas de fato a construção é essa. Da mesma forma que você fala e a gente comunga dessa mesma ideia de que há problemas na inspiração, que as pessoas elas não querem, são líquidas e a geração ela pede que a pessoa ela tome decisão rápida ou se segure em coisas que já estão sólidas, né? Por outro lado, a gente tem essa dificuldade da parte da liderança, torno a dizer, nós estamos falando de igrejas Arena. Sim, em geral. A gente vê em muitos de dizer, de trazer esse testemunho, de estar feliz com o ministério. Sim. De estar feliz com o ministério. Acho que isso para que a gente possa influenciar novos líderes, a gente precisa mostrar que esse caminho aqui, ele tem luta, ele tem dificuldade, ele tem processo, mas não tem melhor caminho do que esse. Sim. E essa é uma dificuldade hoje. Sim, porque as pessoas elas não entram dentro da lei do contentamento, que Paulo vem trazer também para a gente. Ele fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É um aprendizado. Contentamento, ele não depende daquilo que me cerca, depende daquilo que eu aprendi.
Então eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele fala, sei ser honrado, sei ser humilhado, sei ter escassez, sei ter abundância, em todas essas coisas eu tive experiência e eu aprendi o contentamento. O segredo do contentamento é que tudo eu posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo do contentamento. Então, dentro do ministério também funciona dessa forma, dessa maneira. Eu estou contente nas minhas lutas. Estou contente. Eu gosto das minhas lutas? Não, mas eu estou contente. Há uma diferença, né? E aí é interessante, inclusive, o pastor Carlos Eduardo de Itatiba fez uma postagem alguns dias atrás falando sobre essência e aparência. E eu achei fantástico a maneira que ele colocou. E acho que a gente precisa realmente voltar mais à essência. A essência do chamado, a essência do evangelho, a essência daquilo que é de fato servir a Cristo. Nesse mês lá na igreja eu estou falando sobre servir. Sobre servir o mês inteiro, as ministrações sobre servir. Porque a gente precisa voltar a essa essência. Num mundo de tantas aparências, a gente precisa voltar à essência. Então, é importante a gente trabalhar isso. E até outra coisa que a gente precisa voltar para a gente se inspirar, porque a gente sempre se inspira, talvez com coisas externas, com coisas de fora, e não valoriza os de dentro. Esse é um problema que tem em todas as denominações. De valoriza os de fora. Você viu, cara, que líder, que pregador, que material, que não sei o quê, e às vezes a gente não valoriza o que tem dentro. E não valoriza o que tem dentro porque não se dá o trabalho até mesmo de buscar, de saber e de conhecer. Ou às vezes é ego também, né? Porque eu admirar um igual, então, e a nossa igreja ela tem um desenho bacana nesse sentido, que outro dia eu estava dando uma classe de membresia na nossa igreja em Itu, a única igreja Nazaré na cidade, e as pessoas falaram assim, olha, eu conheço o pastor Flávio Valvassoura, seu chefe. Eu falei assim, não, ele não é o meu chefe. Ele é um pastor de uma igreja local, assim como eu. Assim, com mais história, com uma grande igreja, com uma exposição diferente, né? Por méritos próprios. Mas nós somos pastores de igreja local. Sim. Então, assim, e daí, às vezes a pessoa tem esse problema. Assim, eu não vou olhar para o Daniel Antônio porque ele é pastor local igual eu. Não, ele é superintendente? Ele é o quê? Assim, e muitas vezes essa questão tem essa questão da preguiça mesmo, Sim. de olhar ao redor, de valorizar alguma coisa, porque eu vou chamar para um seminário de liderança o pastor Daniel Antônio, que tem toda a capacidade e pode me servir, Sim. ou eu vou chamar o fulano de tal que chama a gente, conhecido, o Carlito Paes que chama a gente, que é ótimo. Que é ótimo, então não é uma crítica, mas a visão muitas vezes é essa, e às vezes o de fora ele cresce, porque os que estão dentro, eles preferem falar, não, vamos desse aqui, porque esse aqui não vai roubar a gente para a igreja. Então, às vezes acaba sendo uma insegurança que a gente tem, né? Não, e acaba às vezes acontecendo pior, né? Com os de fora em relação a isso. Sim. Por exemplo, em Campinas, hoje a gente vive um tempo onde outras igrejas desses que são chamados de fora estão vindo para cá. Sim. Estão vindo para Campinas. Estão abrindo as suas igrejas aqui porque viram que é uma cidade promissora, uma cidade próspera, né, de um povo que está em busca, mas só aconteceu isso porque ficaram chamando gente de fora para cada vez. Mas chamávamos enquanto estavam fora, agora ninguém mais chama, né? Vamos chamar outros que estão fora. Entendeu? Então acaba acontecendo. Agora, até voltando um pouco àquela nossa fala de líderes inspiradores, né? Não é que a gente não tem líder capaz e competente, a gente não tem líder que seja intencional em inspirar. Eu acho que é isso. Acho que a grande questão é essa. Eu preciso ser intencional em inspirar. Eu quero ser inspirador. Eu quero que outras pessoas olhem para mim e sejam inspiradas através de mim. Porque eu me sinto capaz. Deus me deu essa capacidade, Deus me deu essa habilidade, Deus me deu competências, Deus me deu dons, Deus me deu talentos. Então eu quero inspirar com isso que Deus me deu. Então nós temos líderes capazes, nós temos líderes competentes, mas a gente precisa ser intencional no inspirar. Intencional. É o tal negócio do mentoreio, é o tal negócio do discipulado, é o tal negócio do trazer para perto e gastar tempo com pessoas, investir nas novas gerações. Eu acho que um dos, talvez, dos equívocos das grandes denominações, das grandes igrejas, e isso inclui a Igreja Nazareno, é de não olhar para a próxima geração.
no sentido de eu preciso treinar novos líderes, gerar sucessores. Preciso gerar sucessores. Isso é ser intencional na inspiração. Porque quando você faz isso, você está sempre trazendo e subindo novas pessoas, trazendo e subindo novas pessoas. Você vai incentivar a base, Sim. que é a igreja local. Que o cara vai olhar e falar, poxa, olha que bacana. Ali tem um homem, uma mulher de Deus ali, que olha como Deus está honrando, olha como Deus está levando a coisas maiores. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Entende? Então, é essa questão intencional que eu acho que a gente tem que olhar com mais. É um princípio mais nosso, né, cuidado. de discipulado intencional, daqueles 7 princípios que nós já citamos. A gente precisa fortalecer isso porque Sim. a igreja, hoje a nossa igreja ainda tem muitos lugares que a gente ainda não chegou, Sim, mas nós somos uma igreja consolidada, né? sim. E temos feito. E não é que não tem feito, mas eu acho que a gente tem que ser ainda mais intencional nisso. Sim. Né? Acho que a gente tem feito, tem gerado novos líderes, a gente está vendo isso acontecer. Nós saímos do período do pioneirismo, Sim. né, com os missionários, para a primeira liderança que foi estabelecida. Essa primeira liderança, ela ainda está na igreja e precisa agora uma nova liderança começar a ser protagonista também, né? Só que essa transição, ela precisa ser intencional. Ela não pode ser reativa. Ela não acontece de forma natural. A gente está lidando natural, a gente lida com a meritocracia, né? Sim. Então, e a igreja não pode funcionar assim, né? Então, mas hoje conversando com gente, estando aqui mais próximo da liderança nacional, eu vejo que há um despertar, Sim. sabe? A gente conversa com os líderes, né? Eles começam a ver os fenômenos, as mudanças, Sim. né? E já tem acontecido, espaços estão sendo abertos, oportunidades. Espaço sendo aberto. Então, assim, eu vejo que eu me sinto até privilegiado, e agradeço a oportunidade, de ter um lugar de fala, né? De poder estar aqui. Assim, quando termino e lanço um podcast, e a gente conversa aqui, o pastor Manuel me manda uma mensagem, às vezes fala, eu gostei disso. Ou ele fala assim, semana passada, ele falou assim, senti ser muito travado, ele falou pra mim. Então, mas isso já são portas que vão sendo abertas, né? Uma liderança surgindo, jovens chegando, calçados apostos de liderança. Colocando, então a gente vê o trabalho sendo desenvolvido, assim, a NASA Livros, por exemplo, Rodolfo, pastor de jovens, fez um trabalho excelente, né? E assumiu ali, não conhecia muito do processo, mas reinventou, faz um trabalho muito legal. A gente começa a ver o nosso trabalho de YWIN, que é um projeto muito bacana de identidade nazarena. Pastor Guina também no nosso distrito de São Paulo, fazendo um trabalho legal, e agora ele está trazendo, nem sei se eu posso falar isso, mas vou falar porque eu estou com o microfone. Ele está gerando um conteúdo de identidade nazarena para adolescentes, cara. Espetacular. Achei fantástico, tá desenvolvendo o trabalho. Então, isso é ser intencional. É isso aí. Porque a gente vai trabalhando isso e a gente pode, através de trabalhos como esse, resgatar aquele Daniel Antônio que está indo para o seminário com 18 anos. Exatamente. Aí é ser intencional. Então, trabalhos como esse têm que ser de fato divulgados, têm que ser abraçados pelas lideranças, têm que ser abraçados pelos pastores. E a gente voltar a olhar para a denominação, inclusive, como a minha camisa, a minha bandeira, e não só a igreja local. Eu acho que foi importante a gente ter esse olhar para a igreja local, para o desenvolvimento das igrejas, mas a gente não pode só olhar para a igreja local, a gente tem que olhar para a denominação. A igreja local só existe por causa da denominação. Então, eu vejo que a gente está nesse resgate, a gente está nesse caminho, a gente está num caminho de abertura de portas, a gente está num caminho de ser mais intencional nessas questões. E quando eu coloco pela maneira geral de igreja no Brasil, e não só no Brasil, no mundo mesmo. Você vê dentro da América uma igreja envelhecida nas denominações, incapaz de gerar, muitas vezes, novos líderes, porque não foi intencional, não teve essa preocupação com as novas gerações. Então a gente tem que fazer uma boa leitura dessas novas gerações e entender quais são as carências e as necessidades, sem perder a nossa essência, mas trazer essa essência dentro daquela cultura atualizada, dentro daquele novo contexto. Porque qual que é o grande problema hoje? Você tem aqui líderes e pastores de 50 anos para mais, e você tem aqui
uma galera de 25 anos para baixo que pensa completamente diferente. Na minha época ainda, mesmo eu com 25 anos olhando para os de 50, os meus valores, princípios e gostos não eram muito diferentes daqueles dos 50. Mas também era o modelo de igreja que você conhecia, sem internet, sem toda essa informação, né? Por quê? Porque a gente recebeu aquilo como herança e beleza, era o nosso mundo. Hoje não, hoje é completamente diferente. Hoje essa geração, a informação dentro deles é algo assim surreal, que eles têm de informação. Tem um garoto de 15, 16 anos que tem muito mais conhecimento que eu, que estou com 43, não ia revelar, mas revelei. Eu estou com 43, entendeu? Mas por quê? O acesso. Então, às vezes ele olha para mim e fala, pô, não é interessante. Não é interessante. Qual que é o meu papel? É olhar, fazer essa leitura bem feita, ser humilde o suficiente para reconhecer isso e tentar aprender com eles. Para ser intencional. E o intencional não é só querer ensinar. O intencional é dar espaço para aprender também. É uma troca. Sim, claro, precisa ver. Não pode ter. Uma geração, é uma geração que tem pressa de pegar o bastão, com outra que. Será que eu entrego? É isso aí. Então, mas entregar o bastão numa corrida de revezamento é os dois correndo juntos, né? Isso aí. Então, eu acho que. Alinhados. Né? Alinhados. É uma dificuldade com uma denominação, porque se você. Um pastor é famoso, de uma denominação própria, de uma igreja local relevante no Brasil hoje, como tantos que temos, é mais fácil, que muda a cabeça dele, Sim. Ele tem meia dúzia de gente ali, ele desenvolve. Sim. Uma denominação com 400, 700 igrejas no Brasil, é óbvio que é um processo diferente. Mas quando se move, o movimento de um elefante faz muito mais barulho do que o movimento de um pequeno animal. Então, eu creio que a gente está nesse momento de transição, sabe? De oxigenação, a gente está sendo ouvido, Sim. A gente está sendo visto, isso é muito importante. E é muito bacana quando eu escuto pastores mais velhos falando, cara, legal, isso que vocês estão fazendo. O dia que foi uma conversa bem bacana, o dia que o pastor Anips veio aqui, o pastor Anips é cultural da nossa denominação. É um patrimônio. Isso, e brincamos isso, né? A história estava sentada aqui, né? E foi muito legal a nossa conversa e ver também a forma que ele valorizava isso. Da gente estar aqui com um formato moderno, falando de coisas modernas, e ele também agregou muita coisa pra gente, isso é importante para o nosso trabalho. Ele é um desses que consegue transitar nessa questão, né? Graças a Deus, hoje a gente tem bastante gente que tem essa visão, consegue abrir portas, abrir oportunidades, mas é gostoso quando você senta com o pastor Anips e ele traz histórias da igreja. E essas histórias aplicadas, olha, eu já vi isso acontecer, eu já vi dessa maneira. O que ele está fazendo? Ele está sendo intencional. Sim. Dentro daquilo que é a realidade dele, dentro daquilo que ele tem de conhecimento, dentro daquilo que ele tem de bagagem, de experiência, trazendo para alguém que é mais novo e que está sendo formado muitas vezes sem saber. E que tem coisas que aconteceram no passado que vão acontecer agora, com roupa diferente, Exato. Mas o cíclico. Porque as pessoas se repetem. Sim. As pessoas se repetem. Então, o que foi vivido lá atrás, você vai ver que esse comportamento vai ser repetido. Nada é novo. A Bíblia fala, nada é novo debaixo do céu. Então, os comportamentos são repetidos. Então, você pega essa geração que vivenciou tais coisas e elas vão trazendo para essa nova geração, né, para que tenha um olhar já diferente. Isso é ser intencional. Então, a gente, graças a Deus, a gente está vivendo uma abertura para isso, mas cabe a nós também, né, eu já estou no meio do caminho disso aí, mas principalmente aos mais novos, ter esse olhar para frente, ter esse olhar também de não serem dominadores, mas também de continuar reproduzindo, continuar fazendo. Então, se a geração agora que está passando o bastão está sendo intencional em fazer isso, essa nova geração tem que ser ainda mais intencional nisso. É assim que se mantém a saúde e a vida da igreja. E hoje intencional num tiro mais curto, né? Porque se renova muito mais rápido, Exatamente. Né? Por conta dessa questão de informação. É a informação. Então, hoje a gente tem a informação que deforma e a informação que forma. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que toda a informação possa vir a formar e não a deformar. Que é um cuidado que a gente precisa ter também. A gente, às vezes, no afã de treinar rapidamente, a gente joga um monte de informação e essa informação mais deforma que forma.
Então, graças a Deus que nisso aí a gente tem equilíbrio, né? Até o próprio modelo da igreja do Nazareno de ordenar um pastor em si, ele é muito, muito saudável por conta disso. O cara começa no seminário e não termina no seminário ordenado. Ele começa o seminário e ele simplesmente está estudando. Sim. Ele é um estudante. Ele se forma, ele não é pastor. Ele só é um estudante formado em teologia. E então ele tem a jornada ministerial. E o processo de credencial, de renovação, de entrevista, né? De observar o cara durante pelo menos 4, 5, 6 anos ali, no mínimo, né? Isso é muito seguro. Sim. Por isso, graças a Deus, que a nossa igreja ela tem uma segurança. Por ser uma denominação com 1.800 pastores, Sim. a gente não tem coisas que desabonem a gente não tem escândalos que extrapolam assim e vão para as mídias. Sim. E é óbvio que tem problemas pontuais, como qualquer lugar onde tem gente, mas isso é muito legal. Mas houve uma preocupação na formação. Isso é muito legal, Isso é muito bacana. Então, e aí que às vezes as pessoas não entendem. Por que alguns atropelam o processo? Porque querem empurrar isso aí. Porque leva tempo demais. É verdade. É quase uma faculdade de medicina, que você faz a faculdade de medicina, aí depois você tem que fazer uma residência, para depois você conseguir, olha lá, operar alguém. Você vai fazer ali a residência, você vai se especializar em alguma coisa e depois você vai operar. Não é? Sim. Então, se a gente trata isso na questão da saúde humana, quanto mais ainda numa questão espiritual. Sim. Eu vou colocar um pastor, ele vai estar fazendo algumas cirurgias ali. Sim. Entende? Que a Bíblia fala que quando a palavra ela serve como uma espada que penetra, certo? Se cortar alguma coisa errada aí vai ter problema. Vai ter dificuldade. E é bacana essa questão, agora pensando nesse processo, que é o que a gente tem falado bastante hoje, é que uma pessoa que faz 5 anos de seminário, por exemplo, e a hora que ela termina o seminário, você ordena, ela talvez não tenha experiência. Porque o seminário ele não forma um bom pastor. Não. Um bom pastor faz um bom seminário. Sim. Mas não forma um bom pastor. Você prepara teólogos, pessoas que vão ter capacidade ali. Mas tem coisas que só a prática ministerial que vão nos trazer. Sim. E a nossa igreja, graças a Deus, ela nos permite muitas vezes até de forma paralela construir isso. Sim. Para ver e falar assim, não, esse cara teologicamente ele é saudável, mas também ministerialmente ele também ele serve. E aí também é aliado à própria experiência de vida. Sim. Por isso que não se ordena pastores muito jovens. Sim. É necessário ele experimentar algumas coisas da vida. É importante ele ter vivenciado algumas coisas. É importante ele ter vivenciado dificuldades, decepções, Conflitos dentro conquistas. É importante isso. E tudo isso faz parte do ministério. Então, qual que é a instrução de Paulo a Timóteo? Ele fala, não imponhas precipitadamente a mão sobre ninguém. Quando ele está falando isso, olha, peraí, vê primeiro. Toma cuidado, averigua primeiro. Vê se tem uma conduta realmente irrepreensível, vê se tem experiência suficiente. Fala, não deixa os neófitos estarem à frente. E aqui não é desqualificando ninguém. Mas a pessoa tem muita capacidade, tem dons, tem talentos, mas ainda não tem vivência, ainda não tem experiência. E que ela é extremamente importante. Porque a vivência vai nos dar controle. Porque você pode ser uma potência, mas uma potência sem controle não faz nada, não sai do lugar. Entendeu? E tem gente que tem controle, mas não tem potência. Então você precisa das duas coisas. É você pegar uma Ferrari e colocar na mão de uma criança para dirigir. Ou ela vai bater ou não vai sair do lugar. Potência sem controle. Entendeu? Então, a experiência ela traz o controle. E a minha capacidade é a potência para poder desenvolver, para poder fazer. Então, isso aí tem que estar bem equilibrado. Então, nesse aspecto, eu acho extremamente saudável a maneira com que a igreja prepara. E aí, muitas vezes, a nossa indignação com externos a isso, né? Porque às vezes não tem esse mesmo olhar, esse mesmo cuidado. E às vezes alguns daqueles que estão entre nós, que estão conosco, acabam sendo iludidos, influenciados. E se o cara se arrebentar, é escolha dele, mas o problema é o povo, né? Exatamente. E quem que você está levando com você? E às vezes a pessoa ela vai atrás, né? A gente
o brasileiro, principalmente, ele gosta dessa história de superação, do Robin Hood, né? Do herói, que eu saí e eu vou fazer o que ninguém fez, eu vou reinventar a igreja, Atos voltou, né? Então, e isso é muito perigoso hoje. Não, e a gente vê igrejas aí que estão nascendo falando, não, agora aqui é a igreja de uma fé autêntica, autenticidade. Então joga tudo que a gente está vivendo As aqui. outras não são, é tudo falso. Se só aqui é autêntico, o resto é tudo falso. Entendeu? Então é um problema isso, um problema sério. E às vezes as pessoas vão na inocência, né? Vão na pureza achando que nossa, é verdade. Estou revolucionando aqui agora a igreja. E é o que eu postei lá, as pessoas talvez estão mais preocupadas em mudar a igreja do que mudar o mundo. E aí o mundo é que está mudando a igreja. Então a gente tem que pensar primeiro em mudar o mundo. E às vezes às vezes querem mudar uma igreja, quando na verdade deveriam mudar-se, né? A gente fala assim, cara, não, eu que estou errado, eu preciso rever algumas coisas. Sabe, tinham coisas assim que a maturidade vai nos trazendo alguma coisa, mas como que eu posso falar de maturidade já hoje? Agora eu estou com 10 anos de ministério pastoral, que coisas que eu pensava e me indignavam antes, hoje eu olho e digo, cara, nossa, que viagem. Que bobeira. Que bobeira. Não, isso é assim mesmo, isso tem que ser dessa forma. Essa atitude que é correta, os meus líderes faziam dessa forma e eu não conseguia entender. Hoje eu consigo entender, hoje eu consigo ver, hoje faz sentido para mim. Porque hoje você está na posição dele. Não, às vezes não, mas o processo. Sim. Porque à medida que você vai caminhando com as 5 pessoas, né? Você vai aprender. Você vai ver assim, não, cara, ó, é por causa disso, essa decisão foi por causa disso. Ele fez isso por causa disso, olha isso. Então a gente começa a ver esse processo. Isso é importante. E aí, às vezes, a gente chega à conclusão que se a gente estivesse no lugar daquela pessoa, faria a mesma coisa. É isso mesmo. Eu já me vi tomando decisões que tomaram comigo que eu não achei que deveriam ter tomado. E a gente fala assim, então é isso. Isso que é estar assim. Assim, hoje, você já tinha tido experiência de plantação de igreja, está em revitalização de igreja, então está à frente de igreja, você já teve. Mas foram 19 anos no auxílio, né? Mas a gente olha para algumas coisas, cara, assim, hoje estou na frente, eu entendo muita coisa que eu só entendia por sombra. Exatamente. Porque tem coisa ali que chegam, cara. Que eu não tinha total compreensão. Isso. Porque agora você vê o quadro todo, né? Sim. Que é aquela visão estratégica do líder que ele precisa ter sobre tudo, né? E isso nos revela muitas coisas. E isso é muito legal, cara. Que legal falar sobre o processo. Mano, isso é um papo formal. Pastor Daniel, Dani, eu queria que para a gente encerrar aqui, já que a gente falou sobre processo, falou sobre referência, falou sobre mentoreio, eu ia pedir para você falar sobre os pastores hoje que você vê como potencial para a nossa denominação, mas não vou falar. Porque você é um deles, então eu quero falar. Eu vejo você com potencial, cara. É uma realidade, mas eu sei que daqui a alguns anos o teu nome vai ser falado como um das referenciais da nossa igreja, porque você tem construído essa credibilidade, eu tenho visto, as pessoas têm visto, todo mundo que fala, cara, essa igreja lá do Monte Calvário, olha que legal esse trabalho que eles estão fazendo, olha que bacana. Então isso eu acho muito bacana. Tem muitos outros pastores, a gente vai trazer alguns aqui que estão vivendo transições, que estão modernizando alguns processos. A gente estava com o pastor Reinaldo semana passada aqui, a gente tem pastores fora aqui, ainda fora desse eixo aqui, cara, você precisa conhecer a igreja da de Açu, lá no Rio Grande do Norte, pastor Sabuca, eu vou trazer ele aqui para conversar com a gente. Eu estive lá em Recife, na igreja Zaré na Casa, pastor Rodolfo, cara, uma igreja de 3 anos, com mais de 300 pessoas. Cara, outros, pastor Juninho, Amor e Cuidado, lá em Osasco, fazendo um trabalho revolucionário. Amigos, estou falando de amigos, estou puxando sardinha para os amigos. Tem muita gente fazendo trabalho aqui relevante, isso é muito legal. Mas eu queria que você, que falou sobre essa questão de referenciais, hoje nos falasse pelo menos 3 pastores, não precisam ser esses que te formaram, que são modelo para você, que estão há mais tempo na caminhada e são referenciais numa área, em outra, em todas, para que também as pessoas possam conhecê-los, segui-los e ir também atrás para beber dessas fontes. Sim, não, eu primeiro agradeço você me colocar como um desses que podem ser alguma coisa e eu falo muito sincero para você, não mesmo busco nada disso, pelo contrário, eu quero servir a minha igreja. Eu sou pastor local, eu amo a minha igreja local, eu quero servir a minha igreja. E eu quero servir a denominação dentro daquilo que me for solicitado. Eu podendo fazer isso, vou estar realizado.
né? Mas eu quero servir a minha igreja e eu dou o meu melhor. Né? Eu não me coloco a fazer alguma coisa sem procurar fazer o melhor. Isso foi um aprendizado grande que eu tive com o pastor Flávio nesse aspecto. Se não for para fazer o melhor, não faça. E realmente eu aprendi muito com ele em relação a isso, a questão da excelência e tal, e tudo mais. Então, eu sou pastor de uma igreja, eu quero fazer um trabalho excelente dentro dessa igreja, não visando qualquer outra coisa, mas simplesmente em fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E tenho visto tantos outros dessa mesma linha, dessa mesma maneira. E como a gente diz na nossa denominação, as coisas acontecem para aqueles que não procuram, né? Então, o que Deus tem, Deus tem. E eu vou viver um dia de cada vez, mas eu digo que eu sou pastor local, eu vivo essa igreja local e sou pastor da Igreja Nazareno, que a Igreja Nazareno precisar de mim, eu vou estar à disposição sempre. E tenho visto tantos outros dessa mesma maneira, dessa mesma forma. E é por isso que eu acho que tem uma geração bacana que está chegando aí agora, que está vindo aí agora e que está trazendo um novo fôlego para dar continuidade ao trabalho tão bacana que tem sido feito na Igreja Nazareno. Lá na Monte Calvário, eu não trouxe nada de novo, nada diferente. Eu simplesmente dei continuidade com um novo fôlego. Se há algo novo, é o fôlego. Então a gente está dando continuidade a um trabalho que havia sido feito, né? Como Deus é maravilhoso, né? Quando eu assumi a igreja, o pastor Wagner não me trouxe histórico de pessoas, não veio falar de Toma cuidado com trabalhos, isso. nada, nada. Ele simplesmente chegou e falou: é o teu momento. Eu, cara, achei fantástico. Ele não quis me ensinar a como dirigir a igreja onde ele pastoreava. Por tantos anos, né? E aí a gente trouxe, né, o nosso planejamento para a igreja tal e tudo mais. Rafa, foi impressionante quando eu peguei aquilo que eu tinha de visão e aquilo que o Wagner fazia antes. Eu simplesmente estou continuando aquilo que ele fazia, sem ter falado com ele. Então você vê que é o agir de Deus, é um mover de Deus mesmo. Então a gente continua a história de pessoas, a gente não começa uma nova história, não. Eu continuo um legado, continuo uma história. Eu digo isso à igreja, ó. Eu digo isso para eles, olha, aqui a gente continua o sonho de vocês, o sonho de outros que pagaram preço para chegar onde a gente está. Eu tenho plena consciência de que se eu estou onde eu estou hoje, é por conta de pessoas que me trouxeram até aqui, e não por conta de mim mesmo. Então eu olho isso para a denominação também. Vai ser sempre o continuar um legado, né? Que começou lá atrás, que iniciou lá atrás, mas que a gente vai dar continuidade. Então eu vejo de uma maneira fantástica. Eu tenho os meus, aqueles que me influenciam, né? Dentro da denominação, tenho um cara que é um amigo, mas a seriedade, a maneira como ele faz as coisas acontecer, para mim é inspirador, que é o pastor Alexandre Cruz, ali do Campo Grande. É um amigo querido. Linda igreja lá, né? Não, cara, um trabalho Trabalho legal. fantástico que ele faz ali. Fantástico. Planejamento, as coisas bem feitas, com o pé no chão, mas com qualidade, com excelência, dentro da realidade dele. Não fica inventando, não fica se aventurando, não, é isso aqui. E muito debaixo da direção de Deus. Cara, então eu admiro mesmo. E olho, vejo, estou sempre junto, aprendo, a gente troca ideias, está junto. É um cara que eu admiro e aprendo muito com ele. Outro que eu aprendo é o Craig Rochelle. É um cara visionário também. Então eu quero ampliar a minha visão, então eu tenho que aprender com quem tem uma visão ampliada. E ele tem. Né? O pastor da Life Church nos Estados Unidos, hoje é o líder do Summit para o mundo. Então eu aprendo muito com ele, muito mesmo. Né? Então sempre de olho no material, em pregações, em planejamento, em direções da parte dele. Então tem sido muito legal nesse sentido, nesse aspecto, né? Olhar para essas referências e para essas pessoas. E outro que sempre foi e vai sempre ser para mim uma inspiração é o pastor Geraldo, né? Que apesar, ele faz parte dessa formação da minha vida, mas ele é um pastor que me inspira, ele me inspira pela maneira abnegada que ele vive o ministério. O cara vive o ministério. Eu preciso ir para onde? Eu vou. Pego aqui, abre mão tudo aqui, bora, vamos lá. Precisa fazer, eu vou fazer. Se é com muito, eu faço com muito. Se é com pouco, eu faço com pouco. Se é num lugar que tem muita estrutura, eu estou lá. Se é um lugar que não tem estrutura nenhuma, eu estou lá também. E faz de coração e procura fazer com excelência. Então, esses são referenciais que eu tenho para nortear o ministério. É um cara com visão, um cara com ação e outro que mostra coração.
Então é onde eu procuro nortear. Que legal. Pastor Geraldo, abrindo parênteses aqui, eu tenho uma história particular com ele, uma situação e tal, né? A gente nem se conhecia. Depois a gente se encontrou no encontro em São Paulo, depois nos Estados Unidos a gente esteve junto. E daí eu pude conhecê-lo pessoalmente. Eu sempre conheci de ouvir falar. Eu fui conhecê-lo pessoalmente este ano ou final do ano passado. E porque eu não sou dessa região, então não tinha contato, não estava na central. Então eu sabia da história, mas conheci o milagre, mas não conheci o santo, né? E quando eu o conheci, cara, foi tão bom. Porque ele com toda essa história, ele quis me ouvir, cara. Ele queria me conhecer, ele queria, cara, isso Ele pra se mim. coloca no mesmo nível. Ah, isso pra mim. E eu falava com a Thalita, eu tava nos Estados Unidos, a gente passou um tempo bom conversando e refeições juntos, sentado no hall conversando. E eu falava pra minha esposa, pra Thalita, eu falava assim: amor, eu falei assim, esse cara, ele quer me ouvir. Assim, que importante isso, né? E achei fantástico isso você falando sobre esse coração, eu vi isso revelado, assim, né? Ele continua, sabe, com esse coração, com essa mente. Tempos atrás ele esteve lá na igreja conosco e ele falou a respeito de um dos que a gente tem treinado lá, um dos pastores tem treinado lá. Ele falou, rapaz, eu aprendi tanto com ele, é um jovem. Que legal. E aquilo, cara, mexeu comigo. Que bacana. Entendeu? Ele falou, aprendi muito com ele, esse rapaz, ele é promissor, ele vai fazer muita coisa pela igreja. Eu acredito mesmo que eu também tinha visto isso e vejo isso Legal. nele, que é o Lucas Rodrigueiro, que é hoje nosso pastor para jovens na Sim. igreja. E foi bacana, ele trouxe, acho que um treinamento, uma palestra a nível da América do Sul, né? E o pastor Geraldo participou dessa palestra, assistiu essa palestra. Legal. E foi muito bacana. Então, pô, como é que você não vai se inspirar num cara assim, entendeu? E tem sido bacana. Então, eu procuro estar no meio dessas pessoas que têm algo melhor do que eu, para eu poder aprender e ficar mais parecido com eles, né? E às vezes a gente foca em pessoas, baita de um nome e tal. Não, o que você quer? Você quer modelo do quê? Você quer exemplo do quê? Você quer um exemplo de um servo de Deus, de um homem de Deus? Você quer um exemplo de um comunicador? Então tá bom, não precisa ser um pastor. Eu vou falar com o Silvio Santos que não tem melhor comunicador do que ele. Vai ser bom. Entendeu? Pronto, tá resolvido. Mas se eu estou falando de pessoas que fizeram, né, pessoas que estão agindo talvez com pouco, mas conseguindo obter muito, eu não vou ficar olhando para grandes nomes. Eu vou olhar para grandes nomes para questão de visão, como falei no Craig Rochelle. Mas dos demais, pô, é gente que tá aqui, é gente como eu. O dia a dia, né? Que vive a realidade que eu vivo. Entendeu? Mas que na realidade em que eu vivo estão fazendo coisas inspiradoras melhores do que eu. Então, eu acho que a gente precisa se pautar mais nisso, nesse aspecto. Bom, esse é um dos propósitos desse bate-papo aqui, né? A gente sempre quer trazer pessoas para que outras pessoas possam conhecer, se inspirar. Falar, cara, gostei desse assunto, gostei desse papo, gostei desse cara, porque a igreja precisa mesmo valorizar aquilo que a gente está vivendo. Então, o nosso podcast aqui só conversa com pastores, líderes e membros da Igreja Nazareno para a gente mostrar que a gente tem muita gente boa, com coração, fazendo um bom trabalho e é uma alegria tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui com a gente. É um privilégio ter acompanhado o trabalho que vocês têm feito, tem sido muito bacana, muito legal. A gente tem muita gente boa na denominação que a gente precisa valorizar, a gente precisa também dar voz, né? E cooperar uns com os outros, está sempre aprendendo. Por exemplo, eu não conheço, mas eu vejo um pouco do trabalho do pastor Jean. Meu Deus! Entendeu? Poxa, cara, que legal que trabalho. Eu tô para ir para lá agora em novembro. A gente está conversando. E é um trabalho fantástico. Trabalho fantástico, assim, ele tem uma visão muito legal para a igreja, os processos muito bem estabelecidos, mas é denominacional, tem todos os princípios bem formados. Teve aqui com a gente há 2 semanas atrás, foi um tempo extraordinário, dando um treinamento para a gente aqui. E crescemos muito, muito. Legal isso, né? E isso é muito bom, a gente pegar esses que estão fazendo, né? E muita gente está fazendo. Tem gente que está escondidinho, mas está lá fazendo. Então, pegar e mostrar
pessoas que têm algo também a acrescentar na nossa vida, no nosso ministério. Tem sido muito bacana algumas experiências que a gente tem tido, algumas trocas. Nós tivemos no nosso distrito um evento muito legal que foi o Discipulando, muito bacana. Tive a oportunidade ali de falar para os pastores auxiliares, por toda a vivência que eu tive como pastor auxiliar, poder compartilhar um pouco de experiência, e foi legal tanto falar quanto ouvi-los. Então é gostoso, eu acho que a gente está vivendo um momento muito positivo na nossa denominação, e isso aponta para um crescimento sustentável, saudável e qualitativo para dentro da nossa denominação. E esse é um canal mesmo que a gente precisa aproveitar, divulgar, fazer crescer e mostrar aquilo que é a Igreja Nazarena no Brasil. Amém. Pessoal do Monte Calvário, ajuda a gente, pelo amor de Deus, a divulgar isso aqui. Ó. O pastorzão está aqui, faz um favor para a gente. Dani, queria agradecê-lo então por esse tempo. Obrigado, cara, obrigado mesmo. Eu estou muito feliz com esse material que a gente produziu aqui. Eu vou tirar um monte de cortes aqui para que a gente possa estar inspirando pessoas, pastores jovens, pastores que estão na caminhada já há um bom tempo, pastores que ainda nem começaram o ministério, nem sabem que são pastores, mas quem sabe, escutando um pouco dessa trajetória, posso ser inspirado. Obrigado. E eu queria que você, antes da gente encerrar, mandasse uma mensagem, assim, que está no teu coração sobre esse bate-papo, esse tempo que você está vivendo. Pode olhar para essa câmera aqui, ó, você fala com o povo agora, e depois a gente encerra. Tá joia. Não, eu que agradeço, pastor. Foi um privilégio estar aqui, poder compartilhar alguma coisa, de alguma maneira tentar acrescentar. E eu vou dizer algo que está no nosso coração, principalmente para aqueles que estão buscando ministério, estão buscando seu espaço, estão buscando como desempenhar o seu chamado, a sua vida. Eu fico com uma das frases que eu postei, né? Quem não permanece não frutifica. Então é importante permanecer para poder frutificar. Jesus fala, permanecer em mim, né? É onde você vai dar fruto, é permanecendo em mim. Então a permanência em tudo. Permanência no chamado, permanência na igreja, permanência na visão, permanência em Cristo, permanência no propósito, permaneça para poder frutificar. Então que você possa permanecer, para que você possa gerar muitos frutos para a glória do Senhor. Amém. Você que permaneceu até agora assistindo nosso vídeo, esse bate-papo especial com o pastor Daniel Antônio, pastor da Igreja no Monte Calvário em Paulínia, segue ele lá, acompanha as postagens, tem muita reflexão importante, tem muita coisa que ele fala e nos faz refletir. A gente conversa às vezes no direct aí, cara, gostei disso aí, olha, explica mais sobre isso, e tem sido uma benção. Então acompanhe ele lá, siga nas redes sociais, e que você também possa estar compartilhando esse conteúdo para chegar para mais pessoas e a gente poder alcançar cada vez mais líderes, pastores, membros da nossa igreja, pessoas que estão precisando de uma direção, de uma boa conversa, e tenho certeza que nessa de hoje você vai crescer. Deus abençoe vocês, até a nossa próxima semana, no próximo encontro, no nosso Holycast. Tchau, tchau.